Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos na nossa aula de número 34, né, pessoal? Nós vamos entrar aqui em alguns assuntos bem importantes agora dentro do SketchUp, que é justamente aí a aplicação de materiais, tá? Então eu vou mostrar para vocês o comportamento das texturas, né? Porque na verdade materiais aqui no SketchUp são desenvolvidos com fotos e fotos de texturas. Então eu vou explicar para vocês esse comportamento. Quando você precisa fazer o encaixe perfeito das texturas para você não ter uma sensação de partes quebradas desse material, né? Vamos dizer assim, de partes rompidas dessas fotos. E aí posteriormente nessa mesma aula a gente faz um exemplo no piso da sala, desenvolvendo então ali um porcelanato feito pelo usuário, tá bom? Então a gente vai ver esses conceitos no vídeo de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte. O SketchUp, a criação de materiais, como eu comentei agora há pouco, é você ter uma foto, ter uma imagem, tá? Então, se você observar, eu vou até colocar aqui um pouquinho no site da Auto Criativo. Se você der uma olhadinha, ó, autocriativo.com.br/downloads, você vai encontrar aqui uma seção chamada Texturas de SketchUp, tá? Aí você pode entrar aqui, qualquer aluno que está participando do curso tem acesso a essa página, é uma página pública. E aqui nós deixamos disponíveis algumas texturas, que na verdade são fotos prontas para você utilizar dentro do programa SketchUp. A grande maioria dessas imagens elas já estão ajustadas à parte de cima em relação à parte de baixo, à lateral esquerda em relação à parte direita. Eu já explico para vocês o que é isso. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em madeiras. Quando eu clicar em madeiras, pessoal, vai surgir aqui todas as miniaturas das texturas de madeiras. E aí nós renomeamos elas, colocamos números, para ficar mais fácil aí a busca de vocês, tá bom? E para você ver essas texturas realmente, elas grandes, né, para você ter certeza se é o material que você quer, você vai clicar aqui, ó, e colocar em Thumbnails. Aí vai aparecer, ao invés de aparecer nomes, vão aparecer as imagens. E aí vocês vão colocar aqui na letrinha L, que é Large, ou seja, imagens grandes. Olha lá. Então você tem aí a representação de madeiras, que na verdade isso daqui são fotos, literalmente, tá? De texturas de madeira. Então vejam só, pessoal, vou pegar um exemplo aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho mais, tem alguns tacão aqui, algumas coisas bem legais. Essas imagens ou essas texturas de SketchUp, pessoal, elas são feitas em programas de computador, tá? Algum indivíduo, alguma pessoa foi literalmente lá, no local tirou uma foto, mas transportou para um programa, possivelmente Photoshop, outro programa de imagem, e fez um detalhamento nela aqui, um trabalho nela, de forma que esta imagem aqui de cima, ó, essa parte de cima, ou essa borda de cima, é o mesmo encaixe que você tem na borda de baixo. E a continuação que você tem aqui para a esquerda é a mesma que você tem na direita. Então a grande maioria dessas imagens que a gente deixa aqui no site da Auto Criativo aí para os alunos, são imagens já arrumadas, tá? Pode ser que você encontre alguma outra que não esteja arrumada, mas a grande maioria sim, tá? E aí para baixar, você vai clicar aqui nessa setinha do lado e vai clicar em Download, tá bom? E eu vou deixar salvo, pessoal, dentro da pasta de hoje, que é no caso aí a tema da aula 34, tudo bem? Olha só, já deixei aqui, ó, tema da aula 34, e aí eu vou trazer então, ó, aquela imagem para cá, que é uma textura JPEG, é uma imagem JPEG, tá? E aí você pode então, a hora que você quiser, baixar para o seu computador, você quiser baixar todas também, fique à vontade, tá? Você encontra também algumas imagens no Google também, e aí tem uma vasta biblioteca que você mesmo pode desenvolver, tá? Então, como exemplo, ó, dentro do tema da aula 34, eu vou baixar a Madeiras 36, clico em salvar, ok? Quando baixar, como eu estou utilizando o Google Chrome, pessoal, eu venho aqui com o botão, clico nesse botão, venho aqui mostrar na pasta. Quando você olhar na pasta, você vai ver que de fato então é apenas uma imagem JPEG. E por padrão, pessoal, olha só o tamanho dela, tá ali, ó, 412, aliás, 512 por 512, ou seja, é um tamanho ideal. Se você quiser uma qualidade maior de resolução nos seus arquivos, aí você tem que dobrar esse valor, tudo bem? De forma, pessoal, que então esse valor ali, ó, que aparece 512 por 512, você vai dobrar, né, como eu comentei, então vai passar 1024 por 1024. Só que é o seguinte, tem que ser imagens perfeitamente quadradas, tá? Então você observa que as medidas são iguais. E aquilo que eu comentei, se você quiser uma resolução maior, então você procura baixar imagens que tenham
1024 por 1024. Só que aí o que acontece? Isso deixa o seu projeto mais bonito, mas consequentemente o arquivo mais pesado e o processamento também mais pesado para você trabalhar, tá bom? Imagens nesse valor aí, pessoal, de 512 por 512 são ideais para você trabalhar literalmente no SketchUp, tá bom? Ou seja, então você vai baixando todas as imagens que você precisar, não precisa baixar todas de uma vez, você vai baixando conforme você for utilizando aí em outros projetos no futuro, tá bom? Para criar o material, então você vai voltar lá no seu SketchUp e vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo, pessoal, colocar no pavimento superior, aqui ó, vamos supor que eu queira colocar aquele piso ou aquela madeira nesse piso aqui, ó, apenas do dormitório, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou entrar aqui nesse grupo, esse aqui é o grupo Laje 1, né? Então a gente vem aqui em camadas, ó, Laje 1, vou selecionar. E vou romper aqui o piso, tá? Ó, deixa eu só fazer aqui uma separação. Que possivelmente tem uma parede no meio. Deixa eu só ocultar um pouquinho as paredes, pessoal. Aqui, ó, isso. Então vou fazer aqui uma separação, até para a gente criar uma soleira aqui, ó, tá? Então faça assim, ó, por trás aqui da parede, deixa eu só limpar aqui. Acho que a gente pode fazer na frente do rodapé, né? Não tem problema não, tá? Só para a gente aplicar a textura, pessoal, no trecho que realmente a gente quer, tá? O material, ou seja, somente no trecho que a gente precisa. Então, vou passar aqui, ó, por trás da porta. Ó, vindo aqui. Vou pegar aqui esse cantinho. Deixa eu só fazer esse arrematezinho para cá. Vou passar, então, aqui na frente da porta, tá? Ó. A linha tem que ficar vermelha aqui, isso, pode vir aqui, clico aqui. Então, a gente já apenas faz a face necessária, tá? E depois a gente pode, então, reexibir os outros elementos, porque a nossa face estará aí já separada, tá? É interessante você fazer isso para não ficar materiais aí por dentro das paredes, literalmente, tá? De forma que quando você clicar, ó, vai ficar, então, lá uma face separada do ambiente que você quer, tá? Muito bem, então. Agora eu vou voltar aqui em editar, reexibir o último para voltar às paredes, tá? Então vejam só que legal, pessoal. Para criar os materiais, a gente vai vir aqui então, ó, na aba materiais e a gente vai clicar então aqui, ó, na opção criar material. Quando você clica aqui, o SketchUp vai gerar um nome, você pode pôr o nome aqui, eu vou colocar aqui, ó, piso de madeira, tá? Um laminado de madeira do dormitório. Ok? E aí observem que ele traz por padrão uma textura ou uma cor que você já tem aqui. Você tem que vir aqui, pessoal, ó, e marcar essa opção, ó, usar a textura. E aí você vai clicar nessa pasta para você então puxar aquela imagem que você baixou da internet. Tá bom? Você vai clicar aqui. Olha só, já aparece aqui, tema da aula 34, então a gente tem a madeira 36. Se a de vocês não aparecer aqui, pessoal, vocês têm que vir aqui e colocar a opção, ó, todas as imagens compatíveis, tá? Porque você vai poder baixar ou imagens PNG ou imagens JPEG, tá? E aí você vai clicar em abrir e você vai observar então que a textura aparece aqui, ó, nesse material que a gente criou, tá? Inclusive aparece até o nome. Bom, aqui, ó, você tem o seguinte. Você pode definir um tamanho que você queira aqui, pessoal, mas sempre quando essas imagens de materiais baixadas da internet, como elas são perfeitamente quadradas, aqui também você tem que deixar uma medida quadrada. Ou seja, então aqui, por exemplo, se você colocar 1 metro, embaixo tem que ser 1 metro, tá? Se você quiser, pode até desmarcar essa corrente, aí você consegue colocar, por exemplo, 1 metro em cima e 0,5 embaixo. Então a imagem vai ficar literalmente esticada. Eu aconselho, então, nesses casos, deixar aqui trancado. Altera, por exemplo, a de cima. Sempre, pessoal, coloque a de cima 1 metro e a de baixo também 1 metro. Tá? Ó, deixa eu desmarcar. Vou voltar aqui para 1 metro e 1 metro. Tá? E aí depois eu tranco. Tá? Se a imagem ficar muito distorcida, porque que acontece? Tem texturas que você baixa da internet que não tem uma boa qualidade de imagens. Tá? Então, é assim, se você vê que com 1 metro ela ficou muito distorcida, aí você diminui o tamanho, tá? Imagens muito grandes, acima de 1024, você pode ultrapassar esses valores. Esses valores, pessoal, estão sendo aplicados nessa textura de madeira. Quando você tiver, por exemplo, imagens de piso, literalmente de cerâmica ou porcelanato,
Aí você pode pôr exatamente o valor que você tem daquele porcelanato em si, ok? Aí você pode estar pensando assim, professor, mas se eu tiver, por exemplo, um porcelanato de 80 por 60, como é que eu vou fazer? Aí já é uma outra história, a gente vai criar a textura e aí a gente aplica a textura nesse piso com medidas diferenciadas. Eu já explico para vocês aí na sequência das aulas, tá? Aqui, ó, você tem a opção colorizar, ou seja, você pode aplicar uma cor a essa textura. Ela já é, por ser uma foto, pessoal, ela já vem com uma certa cor dela, original, tá? Mas você pode vir aqui na roda de cores e colocar uma outra cor, ou seja, deixar a madeira mais esverdeada, mais amarelada, mais branca, aí que você que define. Eu aconselho, pessoal, nunca fazer isso, tá? Não usa, pessoal, essa opção de colorizar, porque o que vai acontecer? Dependendo da cor que você colocar, essa foto vai explodir, vai ficar uma imagem esquisita, não vai ficar muito legal, tá? Se você precisar ter que colorir ela, colore bem pouquinho, tá, pessoal? Para não distorcer. O ideal é que a imagem que você baixar já venha com uma cor pré-ajustada, ou que venha do Photoshop ou outro programa, mas não use muito essa opção colorizar, tá bom? Aqui você tem a opção de restaurar a cor, se você clicar volta para o material original, e aqui embaixo você tem então aí a opacidade para deixar mais transparente ou não. Pelo fato de ser madeira, não precisa ter transparência, tá? E aí você vai clicar em OK, então o material, ó, piso de madeira dormitório foi criado, tá? E aí ele entra aqui, ó, na listagem de materiais que estão no modelo, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver onde ela tá. Aqui, ó, tá até ticado, ó, tá bom? E aí vejam só, pessoal, essas imagens, como elas já estão tratadas, ó, eu vou entrar aqui, vou selecionar essa face, vou clicar e vou aplicar. Veja lá o que acontece, pessoal. Olha que coisa linda. É um tacão, ó, literalmente, e você não consegue ver a separação, né? É uma imagem de 1 metro por 1 metro, mas olha só, nossa sala é bem maior do que 1 metro por 1 metro e você não consegue ver a separação. Então, quando você for aplicar materiais, pessoal, procurem baixar texturas de boa qualidade. Olha aí que legal. Então, literalmente, você tem uma sensação que é um piso de madeira mesmo. Olha que bonito. Tá bom? Agora, outro detalhe. Esse material, ó, esse aqui que a gente criou, a gente pode vir aqui de novo, ó, clicar aqui, né, a gente está criando um novo, ou vindo em editar, ele estando selecionado, aparece aqui a mesma janela. Então, vejam só, a textura, se você achar que ela ficou muito grande, você pode vir aqui e alterar os valores. Então, por exemplo, 0,6, olha lá o que acontece. Ele joga para baixo 0,6 também, porque está trancado aqui, e a imagem diminui. Olha lá que legal. Então, você tem uma melhor resolução do material que você aplica. Olha que bacana. Aí você pode ir fazendo testes aqui, 0,4, aí você terá tacos menores lá. Olha lá, pessoal, que bacana. Eu acho que esse valor aqui ficou legal, né? Tá bom? Olha que chique que fica. E aí, o que você faz? Em outros ambientes, você pode entrar no grupo, pega essa outra face, faz todo o desenho em torno dela, e aí você pode ir aplicando outros materiais também. Ok? Então, para criar material, é basicamente isso. Vamos fazer mais um exemplo? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Deixa eu pegar agora aqui, pessoal, outro exemplo. Granitos e mármores. Então, vamos ver o que a gente tem de granitos e mármores, né? Deixa ele carregar aqui um pouquinho, ó, tem várias imagens de granitos e mármores. Algumas imagens, ó, estão retangulares, eu aconselho vocês baixarem imagens assim, ó, que estejam mais quadradinhas mesmo, tá? Ó, tem vários formatos de granito aqui, ó, muito bacana. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, essa pedra aqui, ó, vamos ver essa aqui, ó, granitos 60, tá? Fazer o download para dentro da pasta 34, ó, granito 60, salvar, tá? Então, reiterando, a gente volta aqui. Vamos só fazer um exemplo aqui do lado de fora. Fazer aqui, ó, um retângulo 2,2. Selecionar a face, inverter a face. Criamos um material. Esse aqui vai se chamar, então, vamos pôr assim, ó, pedra usuário. Ok? O nome aqui você que define, tá? Vou clicar aqui na pastinha, então vou aplicar agora esse granito aqui, abrir. Olha só, pessoal, esse aqui aparentemente é uma imagem mais retangular. Ele deu 40 por 30. Tá? Então, inevitavelmente tem que ficar assim, mas o ideal é você olhar e ao aplicar o material, ó,
o que que não pode acontecer? Não pode acontecer isso daqui, pessoal, ó. Tá vendo que a imagem... Aqui você tem uma foto, mas daqui para cá você já vê que não é a continuação. Então essa textura aqui não é legal se você quer que tenha uma imagem única, tá? No caso aqui você poderia até criar rejuntes, eu vou explicar como fazer isso, mas nesse caso aqui não é interessante. Então aí você pode partir para outra, tá? Então vamos pegar outros exemplos aqui, deixa eu ver se tem algumas mais para cima, que tenham o encaixe de ambos os lados, né? Vamos pegar essa aqui, ó. Download a 02, salvar, vamos lá no SketchUp. Então esse mesmo material aqui pede o usuário, eu vou clicar aqui ó, em editar, tá? E vou só trocar. Observem aqui, pessoal, que eu tenho a opção para procurar o arquivo, tá vendo que apareceu aqui procurar o arquivo? E um pouquinho mais do lado eu tenho editar a imagem de textura no editor externo. Como é que funciona isso? Deixa eu explicar aqui para vocês. Se vocês virem aqui ó, em janela, em preferências, deixa eu ver se está em preferências, pessoal, aplicativos, tá vendo aqui ó, aplicativos, ó, editor de imagem padrão. Aí você tem esse botão escolher. Então é assim, se você tem dentro do seu computador o Photoshop, o GIMP ou qualquer outro programa que você gosta de editar imagens, você vai escolher ele aqui e vai deixar ele como padrão, tá ok? Eu não vou escolher, vou só apenas como exemplo. E aí quando vocês clicarem aqui, o que que vai acontecer? O SketchUp vai pegar essa foto que você pegou e vai já levar então para abrir no GIMP ou então no Photoshop, tá ok? Tá, mas eu quero alterar. Então eu venho aqui, clico na pasta, ao invés de pegar então a 60, eu quero a 2, que é esse granitão escuro aqui. Eu clico OK. Então, olha só, aqui já é uma situação diferente, pessoal. Ó, eu não tenho então aquelas emendas. Olha lá, que legal. Tá? E aí, se eu quiser, eu posso vir então alterando esses valores aqui. Vou colocar, por exemplo, 0,3 em cima e 0,3 embaixo também. Olha lá. Então, fica um granito bem legal, tá ok? Bom, agora, ó, ou eu posso alterar o valor que tem aqui, pessoal, do material, ou se eu quiser, ó, eu entro no grupo, até chegar nesse pontilhadinho, tá vendo? Ó, esses pontilhadinhos, eu selecionei a face da textura. Aí eu clico com o botão direito e tem então a opção, ó, textura, tá? Aí eu venho em posição, então eu tenho aquelas taxinhas que eu mostrei para vocês aí nas aulas passadas. E através dessa taxinha, então, eu vou ajustar onde eu quero a textura, ó, na vermelha. E aqui eu posso também, ó, aumentar ou diminuir, ó. Então, eu posso ver diretamente na taxinha se eu preciso de um granito mais detalhado ou uma textura mais aberta, ó. Tá? Literalmente. Aí eu posso também rotacionar, ó, ela aqui do jeito que achar melhor, tá? Aí eu tenho essa outra aqui, pessoal, que vai alterar aí, vamos dizer, a inclinação, se ela vai ficar mais achatada para lá ou não, ó. A gente não costuma usar muito. Deixa eu apertar aqui o Ctrl Z. Acho que eu acabei alterando a textura inteira. Deixa eu voltar aqui para 1, isso. Então, ó, botão direito, textura, posição. Tá? Então, a vermelha a gente mexe na textura. A verde a gente gira ou aumenta o tamanho. Essa daqui a gente estica ou não. E essa aqui a gente põe perspectiva. Olha lá. Não é muito comum de se usar também, mas existe. Depois que você faz todo o ajuste que você precisa nas taxinhas, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui ó, e colocar concluído. Tá bom? Aí a textura fica certinha do jeito que você desenvolveu. Tá ok? Bom, agora vamos criar um material, pessoal, porcelanato, e a gente aplica então na sala. Só que agora a gente vai aplicar já com rejunte. Vamos ver como é que funciona? Então a gente faz assim, ó. Primeira coisa, pessoal, a gente cria um retângulo fora do ambiente. Deixa eu colocar aqui, ó, pavimento térreo, tá? A gente vem aqui, ó, fora do ambiente, cria já o porcelanato do tamanho que a gente quer. Por exemplo, ó, 0,8, ponto e vírgula 0,8. 80 por 80. Botão direito, virar aqui, ó, inverter a face para aplicar o material, tá? E aí a gente vai criar um material novo. Vamos primeiro encontrar o material que a gente quer. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que aqui mesmo em granito, vamos ver se a gente consegue desenvolver um porcelanato que tenha a representação de um granito, tá? Não é o granito, é apenas a representação. O ideal, antes de você desenvolver ele, é ver se ele não vai ter aquelas emendas, tá? Apesar de estar criando um porcelanato, não tem problema ter emendas, porque de fato vai ter o rejunte, né?
Mas para não ficar muito assim distorcida, a gente procura uma imagem aqui mais quadradinha possível, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente encontra. Eu não quero nada muito agressivo, pessoal, porque é na sala, né? Na sala é legal colocar imagens mais límpidas, né? Límpidas, ao invés de colocar assim em granitão. Então vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem aqui em pisos em geral. Ó, pisos em geral. Isso. Não esqueçam de colocar aqui, ó, thumbnails e large, tá? Pra gente ver o tamanho delas. Ó. Essas aqui, inclusive, já vem até com rejuntes. Tem alguns bloquinhos intertravados, tá? Eu quero uma textura literalmente lisa mesmo, pra gente colocar lá na sala, tá? Ó, esses aqui vêm com rejunte, ó, praticamente bem legal já para usar em cozinhas. Olha, pessoal, que bacana esse aqui, ó. Deixa eu voltar e... Opa! Aqui, ó. O 17, tá? Ó, fica bem legal. Vou clicar nele, download. Vou deixar então de exemplo aí na aula 34, tá? Ó, pisos A17. Ok, muito bem. Então, voltamos lá para o SketchUp. Nós temos então aqui um piso de 80 por 80. Pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Seleciona ele, pessoal. E aí vocês vão usar o comando F, equidistância, e nós vamos colocar então já o rejunte. Olha só, aqui, pessoal, tem que ser muito fininho. Então eu vou colocar aqui 0,5 mm, ou seja, meio milímetro. Olha lá, bem fininho mesmo, ó, meio milímetro, tá? E nós vamos criar um material novo, ó, vamos chamar assim, ó, porcelanato, usuário, na sala, tá? Pra gente saber que a gente usou na sala. Vou clicar aqui, ó, então, para pegar a textura, vou clicar no piso 17, abrir. Muito bem, tá aqui. E aqui eu coloco, então, 0,8 por 0,8, ó. Tá? E tranco. Muito bem. Tá lá o material, dou um OK. Tá? Então, esse material, pessoal, vou clicar e vou aplicar nessa face interna. Olha lá. Então, ó, é o nosso desenho, literalmente, do porcelanato, ó. Legal? Parece um tipo de um tecido, né? Olha que bacana, 80 por 80. Clica aqui, pessoal, ó, vem com o botão direito, textura, posição e dá uma confirmada nas taxinhas, ó. E coloca aqui, ó. Essa taxinha aqui tem que ficar aqui a vermelha e a verde tem que ficar certinha aqui, ó. Porque é 80 por 80, tá bom? Botão direito, concluído. Então tá certinho. Legal? E aí, pessoal, aqui, ó, na parte de dentro, a gente tem que colocar uma outra textura que seja ou mais clara, se você quiser um rejunte branco, ou mais escura, se você quiser um rejunte preto. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, deixa eu vir aqui. Vamos pegar uma imagem mais escura assim, ó, ou branca ou mais clara. Vamos pegar uma mais clara, acho que fica melhor, né? Tem que ser textura, tá, pessoal? Vocês já vão entender por quê. Você fala assim, ah, professor, mas poderia ser o material original do SketchUp branco? Sim, poderia, mas eu aconselho vocês usarem um material feito como imagem mesmo. Vocês já vão entender por quê, tá? Vamos pegar aqui, pessoal. Pode ser esse aqui, ó, o 09, tá? Vamos baixar ele, download, pronto, salvar. Então aqui, ó, no SketchUp, o que a gente vai fazer? Vamos criar um material novo e vamos chamar de rejunte. Ó, rejunte branco, tá bom? Aí nós vamos pegar aquela imagem que a gente pegou, que é essa aqui, ó, abrir, e aqui sim nós vamos colorir ela, tá? Então nós vamos colorizar, deixa habilitado, vamos mudar aqui, ó, para RGB e vamos deixar ela mais branca possível, ó. Vamos deixar assim 248 para todo mundo aqui, ó. Tá, ó. Olha lá, 248, então ficou a mesma textura, só que agora bem esbranquiçada. Aí vocês vão dar um OK, tá? Então tá aqui o material, vocês vão pegar esse material e vão aplicar aqui, ó, deste lado de fora. Olha lá, então você vai ver que a textura foi literalmente aplicada, tá? Bom, então nós temos uma situação, pessoal, que nós temos duas texturas, essa de dentro e essa de fora. Então vocês vão clicar com 3 cliques, o que vai acontecer? O SketchUp vai selecionar tudo, ó. Ambas as texturas, tá? Ó, 3 cliques aqui, ó. Tá? Tem que pegar tudo. Depois vocês vão clicar com o botão direito, ok?
E aí vocês vão vir aqui na opção, ó, combinar texturas, ou seja, o SketchUp vai juntar, vai criar um material que já possui rejunte, tá bom? Combinar texturas, e aí ele vai perguntar, deseja apagar as arestas internas, ou seja, esta linha interna aqui, ó. Então a gente coloca sim, tá bom? Obviamente que o rejunte vai dar uma leve alargada aqui, pessoal, mas nada muito gritante a ponto de deixar o nosso desenho, nosso material com um rejunte muito largo, tá? Agora, pessoal, nós criamos uma textura nova. O que a gente tem que fazer? A gente vem aqui, ó, no baldinho, ó, pode pegar o baldinho, aperta a letra Alt, a tecla Alt e vira o conta-gotas, tá? Clica aqui e aí você trouxe uma amostra para cá do porcelanato já com o rejunte, tá bom? Aí, se você quiser, pode até renomear depois. Esse objeto pode deletar. E aqui, ó, no ambiente que você vai aplicar, eu acho que é pisos do térreo, né? Ó, isso, então vamos vir aqui. Deixa eu só ajustar essas camadas, pessoal. A gente fez pingadeira aqui, ó, guarda-corpo, vidros, né? E forros. Isso, ó. Então aqui a gente dá uma atualizada, isso. E aqui nós estamos no piso da sala. Deixa eu ver se está lá em cima. Piso da sala. Isso, pronto. Aí aqui, ó, o que a gente faz? A gente pega esse piso inteiro, pode até deixar o do escritório, e a gente tem já o rodapé, né? Ó, a gente não tem aqui, ó, a parede, no caso do piso terra, a parede está por lá de fora, então não tem problema aplicar aqui. Então a gente volta aqui em materiais, vai estar no histórico o material, ó, 01, que é aquele, e aí, pessoal, vejam só que legal, ó, tá com tamanho aqui, ó, já de 0,8, a gente clica e clica aqui. Olha lá, pessoal, que bacana. Então, o SketchUp gerou para nós, ó, um piso já com o rejunte. Olha lá, que bacana, ó. Tá? Ah, professor, mas eu acho que ficou muito grande esse piso. Então, vejam só, ele está com 80 por 80. Se você clicar aqui, ó, botão direito, textura, posição, você vai observar que tem 80 por 80, tá? Se você quiser diminuir, ou você diminui por aqui, ou você diminui na taxinha verde, ó. Então, você terá porcelanatos menores, ó. Tá bom? Literalmente. Vou apertar o Ctrl Z. Agora é o seguinte, se eu quiser um rejunte mais fininho, pessoal, vamos fazer ele mais fino. Eu vou apertar o Ctrl Z até voltar. Ctrl Z, Ctrl Z. Bom, tá aqui, né, onde a gente voltou no início. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Como a gente fez lá um rejunte, né, e ele acabou ficando um pouquinho mais largo, você queira, por exemplo, um rejunte mais estreito possível, aí nesses casos você tem que literalmente editar já na imagem, tá? Como é que a gente faz? Ó, vou abrir aqui, pessoal, a pasta tema da aula 34. Então, por exemplo, ó, tem esse 17, tá? Eu vou abrir aqui, pessoal, tem um programa chamado GIMP, tá? O GIMP ele é um programa bem interessante que ele faz aí a edição de imagens. Pode ser o GIMP ou pode ser literalmente o Photoshop, tá? Eu vou deixar aí para vocês dentro da pasta o programa na versão gratuita para vocês baixarem, caso você queira fazer alguns trabalhos, fica bem legal, literalmente, tá? E vocês vão observar, eu vou pegar aqui, ó, a lupa. Quando vocês clicam, vai aumentando a imagem, vocês vão ver que vai chegar um limite dos pixels aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o limite do pixel. Então, daqui para cá, pessoal, é o limite máximo que você pode pôr um rejunte, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em cores e vou criar uma cor branca, tá? Por exemplo, eu venho aqui, crio uma cor branca e jogo para cá, tá? Então, eu quero só nesse limite do pixel fazer um rejunte bem fininho, literalmente. Vai dar quase uma junta seca lá no nosso projeto. Fica bem bonito, tá? Então, olha só. Pego aqui um comando retângulo e aí eu vou fazer um retângulo qualquer na imagem, tá? Deixa eu afastar um pouco a imagem. Ó, vou clicar aqui na lupa e vou apertar o sinal de menos, tá? Vou afastar para nossa imagem aparecer toda aí na tela. Legal. Vou fazer um retângulo de um tamanho qualquer. Ó, vou abrir aqui, segurar e trazer para cá, tá? Depois que eu faço o retângulo, pessoal, eu aproximo com o zoom, clico no comando retângulo, ó, esse retângulo de dentro, e vou jogar a linha para o máximo de pixel que eu tenha, ó. Vou aproximar, clicar no retângulo, clico aqui, ó, e vou jogar lá, ó. Tá vendo que ele ficou no limite? Vou segurar o scroll do mouse, tá? Deixa eu afastar aqui para o outro lado, para o lado esquerdo da imagem. A imagem ficou gigantesca, né, ó? A mesma coisa, clico aqui e trago lá, ó. Observe então que eu tenho aqui ó, um limite para cá e um limite aqui.
Tudo bem? Aí vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu apertar o sinal de menos para ficar mais rápido, ó. E venho aqui para o outro lado, vou aproximar, clico no comando retângulo, clico aqui dentro, ó, pego essa linha e trago para cá. Olha lá, tá no limite também. Zoom, sinal de menos para diminuir o zoom. Vamos olhar aqui embaixo, ó, tá? Vou clicar aqui na tela, ó, ele vai aproximar. Comando retângulo, clico aqui dentro e trago então esta linha para cá, tá? Vou afastar. Então eu tenho certeza, pessoal, que eu peguei o limite da imagem aqui, ó, na borda, tá? Só que eu selecionei a imagem interna, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui no GIMP, ó, que eu venho aqui, ó, em selecionar e inverter. O que vai acontecer? Eu estarei selecionando agora a parte externa. E esta parte externa eu vou aplicar então a cor branca, que é o meu rejunte, no caso branco, tá? Para aplicar, pessoal, eu vou apertar a tecla Alt e o sinal de menor que está em cima da vírgula. Então, seguro, ó. Aí, o GIMP vai pintar aquela bordinha de branco para nós, ó. Vamos ver? Ó, vejam lá. Esse trecho está selecionado. Vou apertar aqui, ó, Alt, menor que. Deixa eu ver. Ah, pessoal, ele não clicou porque eu não apertei o comando aqui, ó. Tem que ficar no comando retângulo. Ele vai ficar marcado aqui, ó. Aí eu dou um Alt menor que. Não clicou? Não tem problema. Vamos pegar aqui o baldinho, a gente pega a parte interna, aí ele pintou, tá? Como é muito pequenininho, possivelmente ele não tenha pego este trecho com o Alt menor que, tá? Sinal de menor que. Então a gente coloca tudo aqui, deixa eu ver se dá para pintar de uma vez. Isso, ó. Esses acabamentinhos aqui, deixa eu afastar. Tá, ó. Isso, ó. Deixar bem afastadinho assim. Pega o pincel, colocar um pincel maior e a gente já pinta tudo aqui, ó. Tô passando o pincel só nos cantos, pessoal. Ele não pinta a parte interna, ele tá pintando só a parte branca, literalmente, tá? Tanto é quando você olhar de pertinho agora, ó, você vai ver lá então o rejunte. Agora, pessoal, no GIMP sempre, pessoal, a gente não salva a imagem, a gente sempre exporta, tá? A gente vem aqui, ó, em arquivo, exportar como, já tá aqui, ó. Aula 34, tema da aula 34, ó, piso A17. Aí aqui você vai colocar no final, ó, com rejunte. Isso, para ficar bonitão, ó. E exportamos. Aqui a gente pode exportar em JPEG mesmo, colocar a qualidade máxima, ó, vai dar 155 KB, exportamos, tá? E agora sim, quando a gente voltar lá no SketchUp, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu explicar. Esse retângulo tem 80 por 80, né, ó. Você vai ver lá, ó, 80 por 80. Aí você tem que criar um material novo e pegar aquela textura com rejunte. Tá, ó, clica aqui, aí você vai procurar, ó, piso 17 com rejunte, tá? E abre. Então, é esse material aqui direto, tá? Ó, 0,8 por 0,8, ok. Então, ele aparece aqui. Aí sim, ó, você não precisa nem usar o equidistância aqui, ó, para fazer essa separação do rejunte que a gente fez. Ó, vou dar 2 cliques aqui dentro, Shift, clico, só ficou a linha demarcada, deleto, tá? Aí vou pegar esse material que a gente criou e vamos clicar aqui. Aí ele já vai vir então, ó, com aquele rejunte que a gente fez, tá? A gente seleciona, botão direito, textura, posição, pega a taxinha vermelha, joga aqui e as demais, ó, vão ficar certinhas lá no limite da imagem, ó, de 80 por 80. Se não ficar no limite aqui, ó, tá vendo que tá certinho? Aí você ajusta com as taxinhas, tá? Se ficou certinho, concluído. Então, nós temos uma outra situação, ó, uma imagem de 80 por 80 e já com rejunte, tá? Isso aqui foi apenas um teste, porque o material já está criado, tá bom? Você pode pegar o baldinho, pega aqui o conta-gotas, clica, pronto. Aí você vai lá dentro do seu projeto, você vai ver que agora o rejunte fica muito mais realista. Vou clicar aqui, ó, no piso, clico aqui, letra B, clico lá, olha lá, pessoal, que coisa linda, ó. Então, ó, vocês têm um rejunte, ó, muito mais trabalhado, vamos dizer assim, ó, muito mais realista, né? Ó, vou ocultar aqui, ó, olha lá, para você aplicar então, ó, nos seus projetos. E aí depois você pode selecionar, entrar no grupo, ó, clica na face, botão direito, textura, posição. E aí você faz o acerto aqui, ó, para o recorte ficar certinho, ó, tá? Então, quando a pessoa entrar na sala, o primeiro piso aqui, ó, fica inteiro, né? E aí os recortes ficam lá, ó,
para a parte de lá, tá? Fez o ajuste certinho, botão direito, concluído. Tá aí, pessoal, ó, a textura aplicada bonitinha. Isso aqui pode deletar. Então, na aula de hoje você viu que você pode criar materiais, né? Criar ali a imagem combinada, texturas combinadas, ou então já trazer um determinado objeto para cá com o rejunte também, tá bom? Depois que você colocar, por exemplo, aqui, ó, a externa com paisagismo, vai voltar todo o projeto. Por exemplo, em escada, você vai conseguir ver, ó, o material aplicado, ó, aqui no piso. Olha lá, pessoal, que chique. Muito bacana, né? Ó, olha que bacana, fica bem legal realmente, tá? Pessoal, muito obrigado, então espero que vocês tenham gostado disso. A gente vai voltar nesses assuntos de texturas, tá? Porque na próxima aula nós vamos falar de revestimento, tá? E aí possivelmente então a gente vai aplicar aí materiais também em outras partes do projeto, tá bom? Bom, agora eu vou deixar como um desafio para vocês colocarem aí pisos nos outros ambientes. A gente colocou lá no dormitório o piso de madeira, não foi, ó? Olha lá que legal. E colocamos na sala, na parte de baixo lá, o porcelanato, tá? Deixa eu clicar aqui, ó, em escada, tá? Então eu vou deixar meio que como um desafio para vocês aplicarem então os pisos em outros ambientes. Por exemplo, lá na cozinha você pode pôr um piso porcelanato mais branco. Aqui, ó, nas soleiras você pode colocar, como eu comentei aqui, ó, um granito, né? A gente já havia até colocado. Esse no caso é original do próprio SketchUp. Então você sabendo agora como aplicar esses materiais, ó, fica realmente bem mais bonito, né? Vamos dizer assim, ó. Olha que legal, tá bom? Como eu comentei, pessoal, vou deixar o GIMP aí, caso você não tenha o Photoshop, disponível para vocês dentro do curso. E aí você pode fazer o download e utilizar para você fazer esses rejuntes aí quando necessários, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês aí, hein, firmes e fortes na sequência das aulas. Tchau, tchau, pessoal!